A paz do Senhor a todos que nos acompanham nesse canal, Andando com a Bíblia. Hoje temos a oportunidade de fazer a parte introdutória da carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus é uma carta muito importante, nós consideramos como o livro aos Hebreus. Ela é muito importante, ela é paralela ao livro de Levítico e por isso ela traz muita informação para a nossa vida. Na realidade, a parte introdutória dessa carta, ela nos ensina de uma certa forma, dizendo que todos nós enfrentamos frustrações, obstáculos e tentações. A nossa jornada espiritual nem sempre tem um ritmo tranquilo. A carta aos Hebreus está mostrando dessa forma, que a nossa jornada espiritual nem sempre tem um ritmo tranquilo. Agora, na carta aos Hebreus, nós encontramos também auxílio, um auxílio para a variedade de situações espirituais. E na carta aos Hebreus também mostra, a carta aos Hebreus também mostra as armadilhas, e os perigos, e também dá o real incentivo para nunca desistir. A carta aos Hebreus é uma carta muito pregada, muito explicada, lida, mas veja lá, Hebreus ajuda a encontrar uma inspiração para prosseguirmos na fé. A carta aos Hebreus, ela foi escrita no ano 60 e 70. Você fazendo um cálculo aí, no ano 70 foi destruído o templo. Então, e ela foi escrita mostrando das ofertas, dos sacrifícios. Mas quando você olha a carta aos Hebreus, que ela foi escrita para soar uma advertência para os primeiros crentes judeus por causa da perseguição e dificuldades que eles enfrentavam. E sentiam fortemente atraído a voltar ao estilo, veja aí, eles sentiam, fortemente uma tentação, atraídos para voltar ao estilo de vida do Antigo Testamento. Mas a carta aos Hebreus é um segundo livro de Levítico, é paralelo ao livro de Levítico, mas falando de uma forma diferente da nova aliança. Ela fala da superioridade de Cristo, também podemos dizer que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio que está no livro de Levítico, ao sacerdócio arônico. Então, veja, quando você olha a superioridade, na verdade, que um tema central da carta aos Hebreus é a superioridade de Cristo, é a supremacia de Cristo. Hebreus faz também um forte apelo, para persuadir os crentes a permanecer na nova aliança, em vez de retroceder à antiga aliança. E quando você olha também a carta aos Hebreus, o que você encontra? Que nesse caso aí, o ano 70 foi destruído o templo e aí o sacrifício no templo foi extinguido. Então já não havia mais. Então quando você olha a carta aos Hebreus incentivando a permanecer, no sacrifício de Cristo, a nova aliança, então o templo ainda estava em pé. Então podemos dizer que ele seria uma carta escrita antes do ano 70. Agora a carta aos Hebreus, há um contraste entre a lei cerimonial e a fé, do Novo Testamento. Na carta aos Hebreus, o autor não se identifica. A pergunta, a curiosidade é: quem escreveu a carta aos Hebreus? Então, a carta aos Hebreus, ele não se identifica. Alguns acham que seja Paulo, ou seja, Lucas, ou seja, Timóteo, ou seja, Apolo, ou seja, Barnabé, mas ele não deixou claro. E então, por isso, a pergunta, quem escreveu a carta aos Hebreus? Será que foi Paulo? Será que foi Lucas? Eu digo uma coisa: ao terminar esse trabalho de introdutório de cada livro da Bíblia, eu estou projetando para fazer, um trabalho sobre cada escritores da Bíblia. Então, quando eu chegar nessa carta, eu vou dar a minha opinião,
não falar que é, mas aí mostrar os detalhes sobre regras da hermenêutica, como nós chegamos à conclusão quem escreveu. É difícil? Claro que é difícil. Vai ser exato? Claro que não. Então veja aí, a carta aos Hebreus é um incentivo a você lutar. É aquela carta que ajuda a encontrar uma inspiração para prosseguirmos na fé. É tipo o intervalo de um jogo, que o treinador vai lá e incentiva, inspira o jogador a ter força novamente para competir a parte final da disputa. Então veja aí, então nós estamos caminhando para a final e a carta aos Hebreus é o incentivo. Fique na paz e Deus abençoe. Até o próximo vídeo.